Fala, meu povo! Vocês estão bem? Estamos aqui para mais uma gravação de mais um episódio do nosso podcast, o Pod Gestão. Aqui a gente pode falar de tudo, inclusive de gestão, que é um ponto muito importante. Mas olha, não se esquece aqui, ó, de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, dá aquele like, aquele joinha, porque ele nos ajuda, e compartilha com outras pessoas para que elas também possam acessar esse conteúdo valioso que a gente vai ter aqui. Tá certo? E que você quiser nos seguir no Instagram, é @pod.gestão. E por lá você também vai acompanhar os bastidores das nossas gravações. Beleza? Olha, sem mais delongas, eu quero apresentar minha convidada de hoje. Ela que é psicóloga, ela que é empresária, ela é professora e ela tem um trabalho sensacional de análise comportamental através de games, jogos. Cara, a gente vai bater um papo aqui sensacional com a minha amiga Mônica Almeida. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Diego. Obrigada. Bom dia. Obrigada pelo convite. Muito prazer estar aqui no Pod Gestão. Obrigada pelo carinho. Prazer é nosso. Obrigado por ter aceitado o convite pra gente fazer esse bate-papo aqui. Fique super à vontade, a casa é sua. Pode falar abertamente o que você quiser, da forma que você quiser. Maravilha. Fique tranquila pra poder a gente fazer esse bate-papo. Mas antes de tudo, quem é a Mônica Almeida? Se apresenta pra nós. Além de mãe, esposa, mãe de 2 meninos, no casalzinho. Sou psicóloga e empresária, trabalho com gestão de RH há um bom tempo. Não vou falar, senão vou revelar idades. Super jovem ela, Super conversa. jovem, né? O tempo que a gente se conhece. Só te falar o tempo que a gente se conhece. E a gente abriu esse trabalho, né? Trabalhando com jogos nos últimos anos aí, bem bacana, além de dar aula também, que é uma delícia, né? Dar aula também. É ótimo, gostoso. Né? Ajudar a ensinar os outros. É verdade. De vez em quando a gente dá uma estressada, mas... Faz parte. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Muito bacana. Agora, Mônica, conta pra gente o porquê que é que você quis fazer psicologia e por que você se enveredou para trabalhar mais com a parte organizacional. Uma história bacana, Diego. Olha só. Meu pai é psicólogo. Que bacana. Além de militar. E ele chegou a dar aula de psicologia na MAN. E eu, desde pequena, falei assim, que negócio legal é esse? Que negócio bacana. E ele começou, inclusive, a trabalhar conosco em casa, né? A gente falou assim, desde as cobaias. Eu falei, cara, que bacana. Foi o laboratório dele. E desde pequena eu sempre comecei a ler, aquela coisa, né? Ler os livros que seu pai lia. Eu comecei a ler os livros que ele lia, e atrás do conhecimento que ele tinha. E na época do segundo grau eu tinha a menor dúvida. Eu falei, vou fazer psicologia... E vamos, mas assim, ainda pensando na psicologia tradicional, clínica, consultório, né? Ele chegou a abrir um consultório, ele tinha um consultório e atendeu, até hoje ele atende, não consegue largar. Que bacana. Ele adora. É uma paixão. Ele tem um dom, né? A gente fala assim, a psicologia você tem que ter um dom de cuidar das pessoas, né? De orientar, de aconselhar da melhor forma, de tratar a mente do ser humano, que é algo maravilhoso. E ele tem um dom e eu sempre... Aí ele abriu o consultório e falou assim, vamos? E na faculdade eu já fui diretamente para a psicologia do trabalho. Já comecei a estagiar, comecei a brincar nessa área. E na época de formada eu já estava trabalhando. Então, já estava em empresa, trabalhando como psicóloga, mas dentro das empresas... Aí a gente começa o subsistema de RH clássico, né? A gente entra na seleção e dali vai embora. E vai recrutamento de seleção e dali a gente vai destrinchando dentro do RH e foi embora. Ele falou assim, eu tentei conciliar o consultório, mas chegou mais e falou assim, não vai dar, não tem como. Não tem como. A organizacional te fisgou de vez. Não tem como, é muita coisa. E a organizacional é apaixonante, né? É dinâmico, porque é dinâmico. Cada dia numa empresa é diferente. Cada dia de gestão de recursos de pessoas é um dia diferente, né? Nenhum dia é igual ao outro. Isso é verdade. Né? Não, o bom é que a gente sempre tem uma novidade, né? Não tem rotina. Nada é aquela loucura daquela rotina, todo santo dia a mesma coisa. Exatamente. Sempre tem algo novo, né? Sempre algo novo. Tanto com relação, quando a gente fala de pessoas, somos todos diferentes, né? Então é bom isso. Sempre tem alguma coisa para resolver, Exato. Um pipi no fogo para apagar. Coisas para trazer, estratégias novas para ir atrás. Então, sempre foi um dia diferente das outras. E essa dinâmica. E até porque eu me formei muito nova, né? Com 22 anos no consultório. Cheguei até e falei assim, o que você sabe sobre a vida, criança? Nossa! 22 anos, e aí? Né? Tô com problema aqui de divórcio, família, filhos e tal, sogra e tal. Você tem 22 anos? Né? Então, aí, além disso, eu já
Eu fui para essa área e não voltei mais, assim, para o consultório. Eu quero voltar futuramente, mas por enquanto... A tua paixão é organizacional. É, exatamente, do trabalho. É muito bacana. Show de bola. E você, como empresária, você abriu um negócio. O que é que você faz hoje dentro desse negócio? Quais são as soluções que você oferece para as empresas para poder ajudar no que tange a gestão de pessoas? Abri depois de conhecer bastante, trabalhar em grandes empresas. Tive grandes oportunidades em várias empresas. Assim, tive chefes maravilhosos que me conduziram bastante nessa área. Então, assim, o meu currículo hoje devo muito a essas grandes empresas. E aí, depois de trabalhar e fazer parceria com algumas consultorias, eu cheguei e aí eu falei, cara, agora está na hora de abrir a minha. Bacana. Né? Chega uma hora que você mesmo sai desse cenário de gestão, que é um cenário realmente que você tem que ter uma dedicação maior. E falou assim, cara, agora a gente diversifica um pouco o professor aqui, vamos abrir uma consultoria ali, vamos trabalhando. Então, abri a minha consultoria. E nessa consultoria é um foco bem específico mesmo. Assim. Claro que a gente sempre tem as outras vertentes, subsistemas, seleção, a gente, porta de entrada, clássica e tudo. Mas o grande foco, a gente comecei com essa brincadeira com análise comportamental em jogos. E começou de uma forma muito tranquila, muito lúdica, de começar a analisar treinamentos, dinâmicas de grupo. Eu sou daquela época, Diego, lembra assim que a gente fazia escape de Jó na caixinha de fósforo? Sim. Eu peguei o RH dessa época. Você pegou o RH dessa época, escravo de Jó, jogava no caxangá lembro. E colocava todos os candidatos para fazer aquela brincadeira de da época de Jó. que a gente mandava o candidato escolher qual animal você é. Isso, é um leão, você é uma águia. Então, o que será que quer dizer essa pessoa? Exatamente. Então, eu falei que foi juntando essa parte, né, de dinâmicas e jogos, e desde brincando com isso, analisando as pessoas. E aí tem um tipo de jogo muito bacana, que é o Escape Room, Escape Game, que traz um flow muito bacana e uma imersão dos jogadores participantes bem bacana. Claro que tem vários outros jogos também. O Lego também é muito legal de montar. Sim. Você também consegue ver analisar bastante comportamento ali. Mas esse tipo de jogo eu fui convidada, assim... Estávamos lá na empresa que a gente trabalhou juntos. Sim. Há uns anos atrás, eu era gerente de RH. Estou lá sentadinha, né, fazendo a nossa estratégia de pessoas no Balance Scorecard básico. E aí chegou um colega e falou assim, olha, tem um amigo meu que trouxe um escape room para Brasília, escape game. São as salas de fuga, né? No Brasil é pouco conhecido, mas lá fora é muito mais. Sabia que tem até... campeonato de escape room. É mesmo? Mundo. Tem Olimpíada de escape room. Não, e é muito bacana, né? Eu já tive a oportunidade de ir como diversão, assim. Não para poder fazer análise. Então, eu tô super interessado também em entender. Eu vou deixar você explicar pra gente como é que funciona isso, essa análise do comportamento através do jogo, porque é um jogo imersivo, né? É um jogo imersivo. A pessoa, ela entra e vivencia a prática daquele jogo. Isso, e vivencia a história, uma história, claro, ele vai ter um conflito artificial, né? Então, os participantes são colocados em uma história artificial ali, e tem que colocar a roupa do cavaleiro, a roupa do cientista, colocar o jaleco e entrar na história até para poder, faz parte para poder desvendar. Quanto mais ele entra no personagem daquela história, daquele conflito, mais ele consegue resolver a sala, né? Que é sair da sala, é o objetivo. E tem um tempo, né? Um cronômetro ali, com as dicas e tudo, com as regras do jogo. Então, a partir do momento que você está ali com uma turma, seja de trabalho, seja de família, seja jogando, você entra na brincadeira. E aí, como a gente começou a observar, comportamentos natos começaram a aparecer. Que bacana. Não tem jeito ali, porque a pessoa tá super à vontade, ela tá imersa ali na atividade, então não tem como ela não ser ela, né? E a gente começou a trazer isso. Não, vamos analisar. Aí ele falou assim pra mim, Mônica, a gente precisa de psicólogos. Rodrigo do 60 Minutos, a gente precisa de psicólogos aqui para poder, grande parceiro meu, a gente consegue trazer um psicólogo aqui para poder ajudar a gente a analisar. As empresas estão pedindo essas análises comportamentais, de competências, soft skills. Falei, beleza, vamos nessa. E a gente começou a brincar. Mas antes de começar, claro que eu joguei em várias salas, adorei, fiquei apaixonada. Sempre gostei de jogos de tabuleiro. Sim. Eu sou da época do War. War! Sim. Banco imobiliário. Banco imobiliário, exatamente. Na época que nem tinha maquininha com cartão, ainda era aquele mais... Era aquele grandão, né? Não tinha nada disso, era aquele tradicional. Então, eu sou da época desses jogos, videogames e tudo. Eu sempre gostei bastante. E eu falei, bora. Quando eu joguei a primeira sala, eu falei, nossa, que delícia. Joguei umas 3, assim, fui sair. Quando eu vi 3 horas depois, eu tava, meu Deus, menino.
Meu Deus, minha filha, eu esqueci até de casa. Eu falei, caramba. Ficou tão imersiva Tão que até imersivo, esqueceu. o flow é muito rápido, né? Hoje a gente tem já comprovado que de 5 a 10 minutos você tá no flow do escape room. Que bacana. De 5 a 10 Não, minutos você tá no e agora flow. me diz assim, como que é feito essa análise, assim? Porque eu fiquei curioso agora. Vocês vão colocar as pessoas lá, assim, eu como eu falei, eu já fui pra jogar como participante, com a família. E eu lembro que nós entramos numa sala onde é que passou um vídeo contando uma história para poder nos adentrar nesse momento. Nós fomos levados para esse espaço aonde a gente ia entrar, né, imersivo, que eu até falei para você que eu fiquei num ódio terrível porque eu não consegui sair eu não consegui sair da primeira sala. Pra você ter ideia, eu fiquei com tanta raiva que eu gravei todos os códigos na minha cabeça, eu saí de lá, eu escrevi no meu celular e falei assim, eu vou voltar. Eu vou essa voltar. é a E ideia. agora dessa primeira que eu Agora saio. eu vou sair. Agora eu vou sair. Eu já sabia onde é que tava cada coisa. E assim, foi sensacional o game. Mas como que é feita essa análise? Assim, eu fiquei curioso agora pra entender, porque você vai colocar a galera lá, e aí, como é que é feito? Então, o Rodrigo falou assim, bora, a gente começou a analisar as empresas. Né? Até o TST foi jogar com a gente. Bacana. E aí, com as empresas começaram a vir, trazer os candidatos tanto para a seleção quanto para análise do próprio time. Mônica, eu estou com um problema aqui, Rodrigo, no setor Você já me deu uma ideia financeiro. aqui sensacional, vamos conversar depois. Bora. No setor financeiro. O time aqui, a rotatividade está alta, o pessoal não se entende, o pessoal quer sair do trabalho aqui, eu queria ver o que está acontecendo. Coloca para jogar. Traz aqui para a gente poder ver. Então, as empresas começaram até a trazer os seus líderes. Quando vai investir, claro que a empresa quer investir nas lideranças. Claro. Então, realmente, o cerne desse trabalho são as lideranças. E só que a liderança tem um time que ele lidera. Então, a gente começou a trazer as lideranças e os seus respectivos times. E começou assim, falando, beleza, começamos a trazer, e a gente já estava a análise estava assim, já mas depois de 500 horas de trazer, analisar e ficar observando. Antes, na época, a gente observava pelas câmeras. Uma sala dessas geralmente vai ter entre 6 a 7 câmeras para você poder analisar a sala inteira. Então, vocês analisavam ao vivo ali mesmo, na hora que estava acontecendo. Na hora, Bacana. analisava mesmo. Até porque tem a equipe do escape room de monitoramento da sala, a gente ficava coladinho com eles ali. Na época era prancheta, né, com todo psicólogo, prancheta e papel, e pá, fazendo reportezinho naquele mega relatório qualitativo, assim, gigantesco, frequência, tudo ali nos pauzinhos. E começamos. Estava tão automático já de tanta empresa que começou a levar, que a gente falou assim, a gente já estava premeditando como que o cara ia se comportar. Esse aqui, se ele abrir isso, vai se comportar desse jeito. Esse aqui, se ele desvendar o enigma tal, ele tende a ser assim, tende a ser assado, tá. E a gente começou a ver tanto os relatórios quanto como eles se comportavam. Então, a gente já tinha uma tendência de como que eles iam no jogo, o relatório como ficava. Da tendência, daquela análise criando, comportamental. Né? Só que estava tudo aqui, ó. Eu falei, cara, será que isso realmente é real? O cara traz uma empresa para jogar, um time, seja para selecionar, seja para trazer um diagnóstico de team building, seja para desenvolver soft skills, enfim, competências comportamentais. Será que realmente esse tipo de game traz correlações com competências dentro do ambiente de trabalho? Eu tenho que levar isso. Eu, como psicólogo do trabalho, não tem como não fazer isso. Eu falei, tem que levar. Então, foi quando eu falei assim, quer saber? Montei o projeto, o mestrado, eu falei, agora eu sou obrigada a fazer um mestrado. E já cheguei com o projeto pronto. Falei, a minha ideia é essa, eu tenho já um método de quase experimento, que o método envolve pessoas, é um método experimental, não tem como. Tudo pronto. E a gente trouxe ferramentas de análise de perfil, né, comportamental, de personalidade também para poder complementar esse estudo. E a gente realmente conseguiu, depois de 3 anos de mestrado, agora sim, cientificamente, a gente tem comportamentos, competências organizacionais que tanto no ambiente são correlacionados com o ambiente de trabalho e o escape room. Que bacana. E qual que é a importância disso para as organizações? Assim, quem vai lá e quer levar o seu time para fazer essa análise, o que ele ganha com isso? Olha só que legal que a gente conseguiu trazer. Não só ficou aqui na cachola, né? Que a gente já estava assim, tão premeditando já as coisas, a gente começou a dar uma de bruxo. O pessoal, nossa, já sabe como é que vai ser. Adivinhando já estava adivinhando as coisas. Não, a gente já está aqui, vamos levar isso para o científico. E aí a gente trouxe um software, falei, cara, não vai dar. Imagina o time, vem empresas leva 40, né? Vamos fazer um agora com 80 pessoas. Uau! Dia 12, agora temos um game com 80, analisando 80 jogadores. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Meu Deus, que então, desafio. Isso é desafio.
Então, já tivemos, entre 80 e 90 foram os nossos maiores números aí. Ao mesmo tempo. Então, tem assim, uma orquestra toda de salas de jogos, tudo preparado, tudo analisado, time de monitoramento, Mas aí psicólogos. só abrindo um parêntese, não tem um número específico para poder fazer o game. Não. Quanto mais pessoas, melhor, não. Tem Você tem um limite, sim. O que a gente trouxe? Até 12, 14 pessoas ali, 15 estourando. Entre 12 a 15 pessoas, você tem uma qualidade de observação. Porque o nosso método é de observação. Sim. É um método tradicional que você tem ali, você não interage, é um método de observação sem interagir com o participante. A gente não interage em momento algum. Nenhum psicólogo, nós especializados, interagem com os participantes. Então, ali quietinho. Hoje a gente não vai. Antigamente a gente entrava com papel e prancheta, hoje não mais. Hoje vai no celular, a gente tem um software que tem um login, a senha e tudo alinhadinho, né? Agora tem a lei de proteção geral de dados, tudo direitinho. Então, hoje ele entra. Antigamente, a gente entrava com um computador. Aí foi diminuindo, foi evoluindo, né, o software. A gente entrava com um notebook, depois foi com iPad, né, e depois agora com o celular. Então, a gente entra com o celular, ele já consegue acessar. E cada psicólogo tem ali no seu limite até 15. Porque a gente faz uma tendência de acordo com aquela amostra. É uma hora de jogo, geralmente, de 30 a 1 hora de jogo. E você tem aquele registro. Aí a gente registra tanto a frequência comportamental do que foi apresentado, quanto a parte qualitativa também do que foi observado. Então, tem coisas, igual você falou assim, eu ia se analisar, eu ia gritar. Mas a gente olha, ele gritou, então ele exaltou, ele é aquela pessoa, né, que tende a levantar o time, sempre tem isso, aquele líder no time que levanta. O engajador, né? O engajador. E você vê isso, a gente começou a ver isso, tanto dentro do escape room, dentro da empresa. O cara que tem a comunicação fácil, vambora, todo mundo pra cima, uhul, vamos nessa, não desiste não, vamos atingir a meta, bora, não sei o quê, e você aqui. E é assim no escape room, era assim na empresa. Que bacana. Então, tanto a parte subjetiva, qualitativa também, quanto a parte de frequência. Então, o que a gente trouxe? A tendência, quanto mais iniciativa, proatividade o cara tinha no trabalho, o cara vai se comportar no escape game e vice-versa também. O cara muito apresentando bastante comportamentos de iniciativa, proatividade, dentro do escape room, que precisa, senão você não resolve nada lá. Você tem que explorar a sala, você tem que entrar na sala e explorar os enigmas, os cadeados, abrir armário, fechar gaveta, aquilo tudo. Quanto mais você tende a ser essa parte de curiosidade, mais você tende a ser proativo no trabalho também. Mais você tende a fazer gestão do tempo. Então, mais você tende a fazer também a cooperação e trabalho em equipe, que a gente fala, né, é o core das competências e das soft skills. Então, quanto mais iniciativa, trabalho em equipe no escape room, tendência também de ser assim, tendência de se comportar assim no trabalho. Então, hoje, imagine, em 1 hora, você já tem um relatório pronto de imediato. Hoje está muito mais fácil. Antigamente, a gente ficava 2 dias para compilar aquilo tudo. Para fazer tudo, né? Compilar aquilo tudo, juntar o papel de todo mundo, os psicólogos de todos os seus participantes. Era uma loucura. E a gente ficava ali horas tentando juntar aquilo tudo, montar gráfico, montar relatórios. Não, eu falei, cara, SPSS, psicometria, tem que entrar em psicometria. Programar até Python, eu tive que conhecer um pouquinho. E aí, vamos programar em Python e montamos um software. Hoje, terminou, ele clica assim, finalizar, tá tudo pronto. Uau. Então, hoje o psicólogo entra dentro da sala, fica lá no cantinho. A gente já observou assim, a gente começou a fazer bastante só pelas imagens das câmeras. Mas a gente começou a observar que ainda era muito mais rico quando a gente estava dentro do game também. Bacana. Então, tá dentro do game, a gente... Acompanhando ali mais de perto. Mais de perto. A gente perdia algumas coisas longe, né? E a análise ficava muito mais rica e profunda quando a gente entrava na sala. Até para o corpo, porque são 2 tipos de observação. A gente observa o que é falado, a comunicação verbal entre todos, e a comunicação corporal, que é a maioria. Né? Então, a gente observa todas essas soft skills alinhadas na comunicação verbal e na corporal. É a forma que a gente tem. Claro que a parte intrínseca não tem como a gente observar. Né? Mas, por exemplo, a questão do flow é incrível. Tem gente que entra resistente. Principalmente quanto mais idade, mais diz, que saco, gente. Lá vem essa dinâmica. Nossa, a empresa me mandando jogar aqui. Ai, que chato. Lá vai a gente para mais um evento da empresa. Cara, 10 minutos o cara já tá no flow. Bora, cara, pega aí. Mas não sei o quê, vambora. Gol, vambora, abre a porta. Mas... Ele já tá brincando.
Nem Olha sente. só, sensacional. É, e aí bacana. você falou que essa ferramenta ela é utilizada tanto para a parte de recrutamento, quanto também para avaliação de liderança. Avaliação de pra tudo. liderança, exatamente, desenvolvimento de competências comportamentais, Até definição de diagnósticos. competências também da organização. Inclusive, sai hoje, né? O que a gente trouxe com essa pesquisa bacana aí do mestrado. A gente tem hoje, todo esse trabalho foi baseado tanto no método de observação, Diego, como também no BFP, né, na bateria fatorial de personalidade. Então, hoje a gente tem alguns subfatores correspondentes a essas, conforme for a frequência dele dentro da sala, de algumas competências. Conforme ele se comporta, hoje a gente traz uma tendência, inclusive, assim, de personalidade daquele time que está jogando. Que sensacional. E o time que tem abertura a novas ideias, um time que se sente competente. Porque não adianta você ter competência. Tem gente que é muito competente, mas não se sente competente. Cara, o cara é fera, o cara é um crânio, QI lá em cima. A gente vê muito pessoas com astúcia, QIs altíssimos. Uhum. Quando a gente vai ver a competência do cara na personalidade, ele se sente pouco. A gente fala assim que never is enough, né? A pessoa que tem essa mentalidade de never is enough nunca é o suficiente. Eu nunca sou o suficiente. Já vi grandes empresários, assim, CEOs, milionários, falando assim, como? Você é um cara milionário, bilionário, como é que você pensa? Nunca é o suficiente. Para mim, é sempre, nunca estou satisfeito comigo. É autocrítica, né? Uma autocobrança de... Uhum. Então, não é porque o cara desenvolveu tudo o que é altíssimo e não se sente competente, às vezes não confia nas pessoas. E lá a gente trabalha nitidamente a confiança. Se você Bacana. delega, porque você vê, a sala dá para resolver sozinho? Não, impossível. Você é obrigado a resolver como. com alguém. Você é obrigado a trabalhar com alguém e falar assim, fulano, pega esse negócio assim de uma lanterna, não estou enxergando nada. Então, a sala estimula isso, né? O estudo é muito legal, feito por quem trabalha com isso de propósito. Uhum. Né? A gente fala assim, como se fosse um BBB, só que específico. Sim. Vamos trabalhar, trazer, né? Claro que tem todo o storytelling, é feito tudo por eles assim, com muito carinho, com muito discernimento do que vai acontecer, do que eles querem de comportamento, o que vai sair dali. Bacana. Aí tem os níveis também das salas, né? Tem sala que é facinho, tem sala que é mais difícil. Eu acho que quando eu fui na mais difícil mesmo. Essa que você falou é mais difícil. É difícil. Ela tem os graus, né? Então tem acho que graus, esse era o grau máximo até. É. E aí, normalmente, quando uma empresa te procura, você primeiro faz uma análise, entende o que de fato ela precisa para recomendar qual que é o melhor jogo, Exatamente. o que é melhor para aquela organização. A gente faz uma reunião que a gente chama de kick-off, um debriefing rapidinho, Bacana. 20 minutos, meia hora, entender um pouquinho da empresa, entender quem são os participantes que vão jogar. É isso que a gente falou, a maioria são líderes, né? As empresas investem nos líderes para poder desenvolver, entender, a gente quer saber, observar. Algumas empresas gostam de estar com a gente, analisando, observando também. Legal. Geralmente a gente coloca eles para jogar. Por quê? A gente fala muito assim do pressuposto que você não é diretor da empresa, você não é o CEO. A gente tem que ter, assim, a gente fala assim, um retrato. Você não faz parte? Entra no game. Show. Entra no jogo, Isso é entra sensacional. no escape, para a gente também ver como é que é a dinâmica contigo. Se você está de fora, a gente vai te dar um retrato com você lá dentro. Vamos ver Entendeu? como as pessoas Vamos se ver como as comportam pessoas com a tua presença. Com a tua presença. Mas a maioria fica assim, eu vou intimidar as pessoas, assim, mas não é assim o dia a dia dentro do ambiente de trabalho? Uau. Né? Então, por que fazer fora? Mas eu queria ver fora. Eu falei assim, mas a gente a correspondência é o ambiente de trabalho com o escape room. Essa foi a nossa correlação de tese, né? De dissertação. Então, a ideia é essa. Então entra. Então, a gente tenta convencer muitos empresários assim, entra, vai junto, vamos e tal. Né? Geralmente, eles fecham com a gente tudo e falam assim, não, eu vou ficar aqui olhando, observando. Aí, tipo assim, bora. E aí, esses relatórios que vocês fazem, que você falou que agora é automatizado, eles têm acesso a esses relatórios e aí eles... Imediatamente. E isso para dentro, por exemplo, da gestão da organização, isso é ótimo para tomar decisão. Exatamente. Então, a gente tem hoje esse relatório pronto de imediato assim que termina o game. Então, a gente faz essa reuniãozinha, esse debriefing rápido antes do game. Levanta quais são as soft skills que a empresa... Que aí eles começam, né? Olha, hoje, o que é o clássico? Problema de comunicação, toda empresa tem. Né? Gestão do tempo, tá aí, método ágil, Scrum, não sei o que, né? Vários para a gente poder trazer a gestão do tempo cada vez mais na pauta. E é uma das competências também assim, fundamentais do escape room que a gente traz nessa análise. A gente vai ter trabalho em equipe, cooperação, proatividade, né? Desempenho, todo mundo quer isso. Liderança,
Então, a gente colaboração, delegar também, que é um comportamento que a gente vê muito assim, quem delega, quem não delega. A gente vê lideranças que pegam tudo para ela, aí vai pegam todos os cadeados, né? Aí pega todos os cadeados, todos os enigmas ali para ela resolver, dá conta. Não. A sala de propósito para não dar conta. E a gente vê lideranças com, a gente fala assim, né, com a lanterna debaixo da axila, debaixo do sovaco. A caneta, a prancheta na mão, tentando descobrir o enigma lá de outra, porque ficam tudo de propósito, longe, né? Uma coisa longe da outra, para você poder precisar do outro. É quando a gente vê essas questões, tanto de extrovertido, introvertido, aquele que é mais tímido, aquele que é mais extrovertido, aquele que tem a comunicação fácil e a influência fácil. É incrível, igual você assim, essa voz maravilhosa, locutor. Tem gente que tem uma voz, já chega no comando, fulano, pega, desce, sei o que. Pronto, bacana. Conduziu, a turma assim, opa, e a turma respeita e repete aquele, vira o líder do jogo. Geralmente, cada jogo tem uns 2 a 3 líderes. E dura mais ou menos quanto tempo o jogo? 1 hora. 1 hora. É. E aí, nessa 1 hora, já consegue tirar todas as análises ali. A frequência das principais competências que foram alinhadas antes no debriefing com a empresa. Então, a gente apresenta isso e a parte também qualitativa, que foram aquelas partes que a gente levanta. Terminou o relatório, terminou o jogo, o psicólogo sai, né? Sai da sala, já aperta ali finalizar game. Eu abro a plataforma lá, a gente vai para uma sala geralmente de feedback e já faz o feedback ali na hora. Porque eles saem muito empolgados, eles saem muito felizes, motivados. Eu consegui, fulano, você fez isso, lembra aquela hora que não sei o quê. Igual criança quando brinca. Cara, aquele jogo do futebol, aquela pelada, pô, você pegou lá, deu escanteio. É igualzinho. Né? Sai, e a gente até brinca, a gente gosta de dar o feedback até brincando com os times, né? Que fala assim, tem gente que é bem impressionante, tem times que começam, digo assim, ó, com os comportamentos lá em cima. Né? Todo mundo empolgado, entrou no jogo, entrou no game, entrou no flow, 10 minutos, a iniciativa, trabalho em equipe, todo mundo se ajudando, todo mundo brincando, rindo, se comunicando, os primeiros minutos ali, todo mundo explorando a sala, olhando. Só que a sala vai cansando, óbvio, o jogo vai cansando, os enigmas vão ficando mais difíceis, de propósito, para poder travar ali, ver como é que a turma vai sair, dar dificuldades, dar gestão do tempo, o cronômetro está correndo, e você tem um tempo para poder sair da sala. Sim. E é legal algumas tendências. Então, tem times que começam com a alta frequência nos comportamentos, nas soft skills, e depois elas vão caindo no meio do jogo, depois eles vão levantando de novo. Dá aquele up no final. A maioria, assim, a tendência é, começa com tudo, dá aquele gás, e no final vai Titanic. E no final vai Titanic. Vai só caindo. Aí vai só caindo, eles vão desistindo assim, vai cansando e vai dando aquela pausada. O próprio game vai realmente... Vai causando isso. Para você ver. E tem times de empresas que são diferenciadas e dão aquele gás nos 48 segundos. Eu falo assim, aquele Vasco da Gama que vai inventar de dar um de fazer gol nos 48 segundos tempo para virar alguma coisa, né? Eu falo porque eu sou vascaína, eu sempre sacaneio. E aí... Tem times que são assim, tipo o Vasco, e no final dão aquele gás assim, e aí consegue a maioria sair da sala. Nossa, muito bacana. Eu gostei de entender melhor sobre esse trabalho, porque eu acho disruptivo isso. Porque normalmente a gente sempre tem a tendência de fazer avaliação de competências no modelo tradicional. Pô, mas você colocar a galera dentro de uma sala para poder jogar de forma descontraída, de forma imersiva. Diferente de um jogo de tabuleiro, igual a gente tava brincando aqui agora, não é mais a mesma coisa. Até em jogo de tabuleiro a gente consegue identificar, né? Igual você falou do Lego também, tem essas possibilidades. Mas de forma imersiva não tem jeito. A pessoa ela vai entregar aquilo que de fato ela é. Exatamente. Então ali você consegue ter todos os perfis analisados ao mesmo tempo, as competências sendo verificadas ao mesmo tempo. E isso é sensacional, porque para a gestão... automaticamente você vai entregar coisas para ela que não tem nem como ela dizer que aquilo ali não é verídico. Exatamente. São fatos reais. Ó, você estava lá dentro. Estava lá dentro, a gente pegou esse recorte. E a análise é feita assim, do individual para o coletivo. Como é que a gente faz? Do individual para grupo. Então, toda análise, tanto de tendência de personalidade também, é individual para o grupo. Então, a gente faz essa análise individual. Eles entram com os números... A gente não sabe o nome de ninguém, até porque não dá para decorar, são muitos jogadores. Então, eles entram com o número, né, com um crachazinho nas costas, que é onde fica mais fácil. E a gente vai analisar aquele número. Então, número 1, número 2, número 5, número 4, a gente fala assim, nossa, o número 7 é destaque, o número 6... Né, tem um perfil de liderança, está liderando o time. Quando a gente fala liderar, é aquela pessoa que mobiliza a galera toda. E se ele mobiliza a galera toda ali, ele
tende a mobilizar no trabalho também. Ele tem essa facilidade de conversar, do pessoal escutar ele, dele falar, o pessoal obedecer, o pessoal ter a confiança nele e ele influencia o outro. Bacana. A tendência é ele fazer isso dentro do ambiente de trabalho também. E o que é legal é que depois, de imediato, a gente já tem esse feedback, a gente abre, e eles sobem empolgados. Ai, que legal, foi muito legal. E a gente brinca. Aquela hora que você, fulano escorregou, não sei o que, brincou. Eles sobem muito felizes. Então, a gente sempre dá um feedback das soft skills que foram muito destaques. Né? Ninguém quer falar assim, ver o patinho feio na hora depois de um game tão legal desse, né? Sim. E é legal que a gente dá feedback tanto das coisas positivas e do que precisa melhorar. Então, ele sai ali, inclusive, com o levantamento de treinamento pronto. A empresa sai com relatório, além de diagnóstico, de tudo. Cara, o que esse meu time tem de bom? Tem isso aqui, tá bom. A gestão do tempo tá ótima, mas já a questão da delegar não tá legal. Eu não estou trazendo confiança. Eles não estão confiando para poder delegar atividade um para o outro. Por quê? E a gente vai ver, a gente já, né, como a gente trabalha com isso há muito... Sim. Eu estava falando com o Rodrigo do 60 lá e outros parceiros também. A gente está brincando com isso há 8 anos já quase. 7 anos brincando com isso. E a gente já tá assim tão no... Caraca, passa rápido demais. 7 anos brincando já com esse trabalho. E eu falo lá em casa que é o terceiro filho que eu tenho. Falei, a CJ, né? Eu patenteei, software, tudo, a análise comportamental em jogos. Eu falo que é o terceiro filho. Eu tenho 2, um cachorro e ele também faz parte aí da... Realmente é um filho, né? Foi uma construção aí, né? Muito grande. Tem algum case assim que você consegue contar pra gente que alguma empresa já trouxe pra vocês falando, olha, depois que a gente fez a aplicação do game, aconteceu isso, isso e isso? Tem vários. A gente tem empresas hoje, o que tá trazendo nas gestões hoje de RH, inclusive como desafio. Pessoas muito novas. Em cargo de gestão, cada vez mais, já era da nossa época. Sim, hoje, então, está cada vez mais jovem. Hoje a gente tem CEOs hoje de 25 anos. CEOs de 24, milionários com 25 anos. Né? Não existe mais essa regra que só uma pessoa com mais idade ou mais tempo de carreira, né? Não tem. E quando o CEO tem 25, você vai ver a empresa dele ali, vai ter mais ou menos essa faixa, no máximo até 30, 30 e poucos, mais ou menos aquilo ali. E é um desafio hoje para a gente falar assim, cara, eles são muito abertos à inovação, né? Esse trabalho diferenciado, principalmente quando lida com gente, eles querem algo diferente. E, ao mesmo tempo, são pessoas com QI altíssimos, mas com um trabalho de comportamental fortíssimo. São crianças, né? A gente fala assim, jovens, mais agitados, mais hiperativos, né? Com QIs altos, mais com manias, né? Às vezes até com toquezinho, toque ali. Pessoal, né? A gente fala assim, né? São CEOs montanha-russa, que ele ganha dinheiro, daqui a pouco ele quebra a empresa, daqui a pouco ele recupera a empresa, daqui a pouco ele quebra a empresa de novo. Eu até brinco com assim, e o Vivans, como é que tá? Tem alguns que eu brinco assim, a Ritalina tá em dia, como é que tá? Como é que tá esse processo? Como é que tá esse processo com a sua Ritalina? Porque são pessoas, brincadeiras à parte, claro. Mas são pessoas realmente assim, com muita energia, e, né, com muita ambição, e com um foco de influência enorme, uma comunicação influenciadora gigantesca. Então, a gente vê essa geração aí realmente com diferencial. A gente teve um caso dessa empresa jovem, que depois que trabalhou isso, não conseguiam se ver. E depois que jogaram, conseguiram se enxergar e trazer o que eles aprenderam, inclusive entre si, o que cada um era bom para rever a empresa. E teve uma menina jovem que liderou o time lá dentro. A menina ia bem... Ele falou assim, olha, ele falou assim, eu estou pensando em colocar o meu irmão para me substituir, porque também é um grande empresário, tem vários negócios e tal. Esse era só um deles. Ele falou, olha, 25 anos, eu tenho vários negócios. Eu quero trazer o meu irmão para poder entrar, ficar no meu lugar, para poder sair e dar conta do resto. O que você acha? E aí, no final, a gente conversou. Cara, essa menina destacou assim de uma forma... Depois a gente fez um trabalho, né, só para complementar, e hoje ela tá aí. Ele falou assim, cara, eu direto, como é família, familiar, mas olha, ela tem um potencial gigantesco. E hoje ela está à frente, realmente, aí, como gestora. Que bacana. E a empresa que quer fazer o game, quer participar dessa imersão, como é que ela te procura? É só procurar, a gente tem tanto no meu Instagram, tá? Mônica Psico Organizacional. E também tem o site vivapessoas.com.br, www.vivapessoas.com.br, e no WhatsApp,
061-99-376-1144. Um prazer receber vocês, as empresas que quiserem participar. Seleção, treinamento, T-Build, diagnósticos. É uma alegria. Além de interagir, brincar, motivar, você sai ali já com o relatório pronto. E aí a gente fala assim, né? Isso é muito bacana. Quando você fala da parte de recrutamento, a gente está falando da parte da atração ainda. Então a pessoa nem sequer entrou ainda dentro da organização, e você já está tendo a oportunidade de ter já um conhecimento muito aprofundado de quem é ela. Exatamente. A tendência, como ela deve se comportar. A gente fala tudo é tendência. Não posso cravar que a fulano vai ser vai assim. Ser assim. Não dá. Todo, né? Mas ela tende a corresponder a esse comportamento aqui dentro da sua organização, com certeza. E isso é primordial. Porque hoje, assim, a gente tem N ferramentas para poder usar em recrutamento e seleção, mas igual essa daí, eu acredito que dificilmente a gente vai ter uma que a gente consiga tirar tanta verdade. Foi legal. Demorou, foi legal, mas assim, foi uma surpresa muito gostosa. Fazer um instrumento inovador, né, diferente do que a gente tem aí dos tradicionais DISC, mas sempre baseado no Big Five, nos 5 grandes fatores, então assim, não é nada da nossa cabeça. Sim. Não tem a fundamentação no Big Five, que é uma área bem bacana sobre personalidade, então trazer algo novo. As empresas, eu tenho uma frase, Diego de Platão, que eu gosto muito, que ele fala assim: você pode conhecer muito mais de uma pessoa em 1 hora de jogo do que 1 ano de conversação. Eu adoro essa frase dele. E eu falo assim, foi aí que eu abri. Que eu abri a empresa com essa frase. Eu falei, cara, olha que legal. Pode ser, né? A gente fala o escape room, mas tem outros jogos também que a gente pode trabalhar com isso, utilizar para fazer uma análise comportamental. Eu quando fiz um processo seletivo, tem mais ou menos vai fazer 1 ano, eu acho. Eu fiz um processo seletivo para contratar estagiários. E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer para ser um processo seletivo diferente? Porque eu preciso extrair o melhor dessa galera. Essa galera jovem, que tá cheia de energia, vindo da faculdade, querendo fazer e acontecer dentro das organizações. Falei, como que eu vou extrair esse melhor? E aí eu fiquei pensando. Falei, olha, o corriqueiro a gente faz assim. Tá, então vamos quebrar esse padrão. Aí a primeira coisa que eu fiz foi gravar um vídeo fazendo um desafio. Então eu falei, você que é uma pessoa assim, que gosta disso, é com você que eu quero falar. E aí eu falei, olha, se tiver interesse, grava um vídeo e manda aqui pra gente. Eu não queria saber de currículo, não queria saber de nada disso. Queria saber da pessoa, como que ela ia se apresentar em 1 minuto. Aí foram 76 vídeos que eu recebi na época. Que bom. E aí eu lembro que desses 76 nós selecionamos 13 pessoas muito boas mesmo. E eu fiz o quê? Eu levei todo mundo para uma cafeteria. Presta atenção na história. Eu sou meio doido da cabeça. Eu levei todo mundo para uma cafeteria. E aí eu falei assim, a primeira coisa que eu quero testar é se eles pesquisaram a empresa que eles querem trabalhar. Porque na minha rede social, tanto... A pessoal nem se fala, mas na da Van Gogh tem vários vídeos meus que eu gravei. Então eu falei, se eles tiverem um mínimo de curiosidade, eles vão saber quem eu sou. Eu falei, é o mínimo. E aí o que eu fiz? Eu fui, ao invés de eu ir todo paramentado, né, como dono de empresa, que eu também não gosto dessas coisas. Mas, né, fui vestido normal, como se eu fosse uma pessoa que fosse participar do processo seletivo. E eu cheguei atrasado de propósito. Então, o que eu fiz? Eu estacionei... Cliente oculto. Estacionei o carro lá na Candidato oculto. Estacionei o carro na porta da cafeteria e fiquei lá durante um tempo e fiquei observando, ver se não ia ter movimentação de pessoas mais jovens entrando e tal. Aí passou mais ou menos uns 30 minutos e falei, cara, agora eu vou entrar. Aí levei minha mochila, cheguei lá, eles estavam no fundo da cafeteria, eu, boa tarde, sentei no meio deles. E não falei mais nada. E deixei o negócio ali. Eu percebi que dos 13 que estavam lá, uns 3 não paravam de ficar olhando o tempo todo assim pra mim, não abriam mais a boca pra falar. Uhum. Fizeram a tarefa de casa. Eu falei, fizeram a tarefa de casa. Os demais continuaram conversando e teve gente que até falou assim, nossa, mas esse processo seletivo tá atrasado, não vai começar não, Tem 30 minutos de atraso já e eu lá no meio. Eu falei, tudo bem. Falei, pessoal, vamos começar então o processo seletivo e não me apresentei. Fui falar da Van Gogh. Falei da empresa, falei tudo certinho, depois nós subimos pra a sala de reunião. E lá eu falei assim, olha só, vai ter comida e bebida liberada à vontade pra vocês aqui. E aí mandei botar comida e bebida liberada à vontade numa mesa lá. Falei, vocês podem levantar na hora que vocês quiserem. Vá comer e beber na hora que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Deixei eles livres para poder eles fazerem do jeito que eles queriam. Era a forma que eu tinha para poder avaliar.
E aí disso você não tem ideia. Ó, a riqueza que você tem de Foi a comportamentos. melhor experiência da minha vida. Você tem uma Porque riqueza de eu falei assim, comportamentos. cada um se apresenta. Ah, mas qual é? Não tem ordem, não tem forma, do jeito que você quiser. Se apresenta aí. Eu quero conhecer vocês. Vai, fala aí. Eu já tinha visto o vídeo de todo mundo, então eu já tava sabendo, noção né? de todo mundo, sim. E aí eles se apresentaram, fizeram aquela conversa e tal. Naquele momento da apresentação, eu já estava identificando quem daria certo para trabalhar comigo. Claro. E aí eu tinha 2 vagas, né? De 13, eu levei 13 porque eu já queria deixar ali uma parte de reserva para quando eu tivesse outras oportunidades eu já trazer, né? Uhum. E aí eu trouxe dois casos reais que aconteceram na empresa para poder eles me dizerem como eles iriam resolver aquele problema. E aí eu coloquei em dupla. Como eu já tinha analisado todo mundo na hora das apresentações, eu já coloquei um que eu já sabia que engoliu o outro junto. Legal. Falei, agora é a hora. Legal. Foi dito e feito. Até eles próprios começaram a reparar o comportamento deles. É. E aí disso daí eu selecionei, eu gostei de 4, 2 eu trouxe para trabalhar comigo, depois eu trouxe os outros 2. Perfeito. Né? E Fechou. foi a melhor experiência da vida. Estão lá trabalhando comigo. A Fernanda já foi promovida agora. A Fernanda, né? que legal. A Fernanda foi promovida agora recente. O Vinícius veio para poder trabalhar com a gente, assim, arrebenta, faz um trabalho espetacular. E eles estão lá, assim, trabalhando. E o que eles mostraram lá na hora da dinâmica é o que eles têm hoje. É a riqueza. Assim, e é um equilíbrio. A Fernanda, ela tem uma seriedade e uma organização ao extremo que aquilo até me incomoda. Até me incomoda às vezes que eu falo, menina, você é organizada demais, mas é muito importante. Muito importante. E o Vinícius, ele tem uma serenidade que parece que tá tudo explodindo lá fora e que, ó... Isso Tá é tudo importante. bem. Isso o Escape Game traz muito, esse tipo de jogo também. Traz a gente a resiliência, a inteligência emocional. É fácil a gente perceber quem tem e quem não e tem. hoje a gente tem um desafio muito grande, aí eu queria até ouvir sua opinião sobre isso, porque quando a Carol esteve aqui com a gente, ela até trouxe isso. Ela falou assim, Diego, como é que agora, nesse novo cenário que a gente está vivendo, que é um cenário em que as pessoas estão trabalhando muito por propósito, não querem saber mais de dinheiro. Acabou essa época. E elas ficam um curto período De tempo nas empresas. organizações. Uhum. Como que a gente vai potencializar para que a pessoa entregue o melhor dela durante esse período? E aí eu acho que vocês também encontram esse desafio na hora que a empresa vai trazer, porque provavelmente eles falam, isso é um investimento. Com certeza. E aí eu vou trazer essa galera toda para cá, sabendo que, sei lá, daqui 30, 60, 90 dias, essa pessoa vai me deixar. Né? Então, você vai levar ela para um momento ali onde é que você... É um momento desafiador, é um momento ali para você avaliar e tudo mais. E aí você faz um investimento e, de repente, essa galera tá caindo fora. Que é o que todos sentem, né? Sempre foi assim, eu vou investir, mas o cara vai embora. Aí eu vou investir conhecimento, eu vou formar aquele funcionário, aquele meu sócio, aquele meu contratado, eu vou desenvolvê-lo. Um dia ele vai pegar a malinha dele e vai embora. Hoje em dia está pegando mais rápido essa geração, né? Antigamente demorava-se um tempo grande, né? Ainda se amarrava muita coisa. Olha, eu te ofereço esse curso, vou te desenvolver, você fica mais 2 anos na minha empresa? Exatamente. Tinha isso, né? Você fica mais um pouquinho aqui comigo, eu vou investir em você. Era meio que uma troca, né? Meio que uma troca. Eu invisto em você, você fica mais um pouquinho na minha empresa e tal. Tinha aquela e agora troca. acabou. Não tem mais isso. É um desafio grande. Eu mas vejo assim, também as pessoas demoravam muito, Diego, para diagnosticar isso. Cara, para saber que o cara não tem resiliência. O cara, era difícil a gente saber naquela época, através de poucas ferramentas que a gente tinha, poucos instrumentos, para saber quem era quem. Olha só a riqueza no momento de tempo que você teve uma pessoa, você já conhece. Cara, e é isso que a gamificação traz, baseado em 3 pilares. Ela traz a mecânica do jogo, ela traz realmente a dinâmica em si e traz as emoções. É isso que a gente vê em uma gamificação, em um processo, né, uma experiência ali com pessoas. A gente vai ver muito esses 3 pilares, que são os pilares da gamificação. Então, quando a empresa hoje que traz a gamificação, que é rápido, você já traz isso de imediato. Alinhado a objetivos da empresa, resultado, grana. Né? Tem essa muito de gestão de pessoas, a gente fala assim... humanitária, ai, coitadinho. Gente, empresário quer dinheiro, senão não consegue contratar, não consegue te pagar. É para isso que a empresa privada existe, né? É para isso que a empresa privada existe. Para trazer resultado, para ele ter lucro, para você ficar empregado. Ué, exatamente. Você vai receber o seu, ele vai receber o dele. Ele quer, né? Enfim, ninguém está lá, né? Claro que tem as outras questões, né? Sociais e tudo, que faz parte aí sim da estratégia. Mas se você trazer
trouxer a gamificação, você traz um trabalho desse, alinhado aos objetivos de resultados da empresa, e aí com foco nas competências que você precisa, que tipo de gente eu preciso para estar aqui? Na Van Gogh, por exemplo, eu preciso de uma pessoa organizada, eu preciso de uma pessoa que seja com uma boa comunicação, uma pessoa influente. A área comercial tem que ser super influente. Uma pessoa ali para você vender ali o seu saco de arroz, seu saco de café, né? Você tem que trazer um pessoal que esteja na comunicação há muito tempo já, que tenha facilidade de abordar, que não tenha vergonha, que seja extrovertido, que tenha essa facilidade de já conversar, gesticulando, já fazer amizade e tal. Você tem que trazer pessoas desse perfil. Então, quando você sabe o perfil que você precisa, alinhado aos seus objetivos da organização, dos seus resultados, com a gamificação lá atrás, assim, ó, aí é mais rápido. Opa! Potencializa, né? Você potencializa. Que hoje em dia é o que precisa, porque a turma realmente está ficando pouco tempo. Isso é verdade. E aí você mentalidade. Encontra esse tipo de resistência? Assim, você sente, por exemplo, não talvez a resistência de quem procura, porque quando procura a empresa já está realmente querendo ali fazer esse processo de desenvolvimento. Mas você já sentiu algum tipo de resistência assim na hora dessa devolutiva? Porque muitas vezes você vai trazer ali informações que às vezes a pessoa não está muito aberta, né, a ouvir. Com certeza. Principalmente a gente faz a devolutiva em grupo, a gente não expõe muito. Quando é individual, porque a gente pode fazer, tem em grupo e tem a individual, que também a gente pode fazer a parte depois. Aí na individual a gente coloca mais uns pinguinhos nos is. A gente coloca ali, opa, já traz um diagnóstico mais detalhado. Já traz um diagnóstico mais detalhado. Mas, por exemplo, o que é comum é a questão da comunicação, como a gente falou no começo. A gente tem até um case de um grande empresário, foi um dos nossos primeiros cases. A gente faz as nossas primeiras cobaias. Ele tem uma rede de restaurante aqui em Brasília, ele trouxe os gerentes para poder jogar. Querendo, igual você falou, desenvolver gerentes, né? Ver o perfil, entender e tal, não sei o quê. Cara, teve uma sensacional. Toda de terninho, tirou o terno, tirou o sapato, não sei o quê, arrebentou. E teve um deles que, por exemplo, você estava lá com os seus colegas, abrindo o cadeado. Não, fulano, pega aí, daqui a pouco chega lá assim, não, larga isso aí, vamos fazer outra. Não tá legal não, o tempo tá acabando, esquece isso, vamos para outro. E ele sempre vinha com essa comunicação atrapalhando o flow, o andamento. Né? A gente fala assim, então a gente observa muito a comunicação positiva e a comunicação negativa também no time. As empresas que têm, não, desiste, somos ruins, somos para baixo, não sei o quê. Então, a gente tem a comunicação negativa explícita. Aquele líder, às vezes até um líder que está lá e acaba, não, galera, tá ruim demais, vocês estão ruins demais. Raro a gente ver isso, mas a gente vê. A maioria, realmente, dos líderes colocam a turma para cima. Tem que colocar para cima. Você falou, tem que trazer energia para cima. Sim. E aí, esse case mesmo dessa rede... E nessa época o dono estava do meu lado, a gente estava fazendo análise e ele olhando comigo. Falei assim, não precisa nem eu falar assim, para ele assim, o relatório. Dessa vez a gente fazia um relatório mais demorado, era só no dia seguinte. E eu peguei meu relatório bonitinho e fui lá me encontrar com ele na empresa dele lá, mostrar para ele os resultados. E aí, quando eu cheguei lá, na hora ali a gente já se alinhou, quando eu cheguei lá para mostrar, ele falou assim, sabe aquele cara lá? Não trabalha mais aqui. E olha só como minha turma... Eu tive um lucro 3 vezes maior depois que ele saiu. Olha só. Então, uma coisa que a gente tem muito, assim, esse cuidado hoje de falar assim, vou brincar, mas vai acontecer alguma coisa comigo nessa empresa. Sabe? Então, assim, você viu muito pra gente falar assim, não, você não vai demitir ninguém. Pelo contrário, é um trabalho para desenvolver competências, para diagnóstico, para conhecer gente, para conhecer o seu time, para o seu time se conhecer, para crescer cada vez mais. Então, e aí vai ser uma consequência, se no meio desse processo, é identificar que alguém não tem que fazer mais parte. Exatamente, vai ser uma consequência, como ele faria dentro do ambiente de trabalho dele. Como, o cara está aqui com algum... Mas às vezes a gente não tem nem condições de parar para olhar, né, a nossa empresa, nossos times lá. São várias empresas, são vários negócios. Cara, fica, igual você falou, entra lá de cliente oculto e fica meia hora sentado na sua empresa. Aí você já vai conhecer. Você já vai ter noção. E não tem jeito, a observação, e quando a pessoa está muito à vontade, igual o caso do jogo... Traz uns comportamentos mais tranquilos, assim, não, mais natos, aflora tudo bom, ao mesmo tempo, tudo. né? Ali, se a pessoa... A gente fala a luz e a sombra. Se ela tiver que mostrar... E o que é legal, a gente traz um relatório, aquela questão assim, cara, todo mundo tem luz e sombra, traz a sombra para algo que é bom, vira isso para algo que é bom. E traz a luz para algo que é interessante. Né? Eu falo assim, eu sempre fui gestora de RH, né, em algumas empresas, e
a questão da que a gente está falando, né, da organização. Eu sempre precisei de uma pessoa que fosse mais organizada que eu. Sim. Tipo a Fernanda, que você falou assim, Sim. que guarda no guarda-roupa assim por cores. É rosa da Barbie, é o azul celeste, não sei o que, vai gradativo, arco-íris. Então, eu sempre precisei de uma pessoa muito... Mas eu só fui ter esse diagnóstico depois de apanhar muito, depois de tomar muito na cabeça, depois de apresentar indicadores e os resultados não serem bons, depois de estar lá expondo lá o RH inteiro, turnover, percentual de treinamento, taxa de efetividade de pessoas, aquilo tudo. Depois que eu fui apanhar muito, eu falei assim, caraca, olha só, eu preciso... porque a gente tem quando a gente vira gestor, você sabe disso, a gente olha o sistêmico, o macro. Aí o micro vai ficando mais difícil. Você olha o todo, e o pequeno, o detalhe aqui do negócio. O detalhe passou. Aí você traz mais gente que precisa... Então, se eu tenho um negócio aqui, eu trago mais gente que precisa olhar o detalhe, mais gente analítica. E no game também, a gente vê... Não é porque ele não teve iniciativa. O cara foca no enigma, o cara que é analítico, ele foca no enigma, e ele fica naquele enigma enquanto não sai o enigma. E eu vou desvendar o enigma, eu vou saber, eu vou desenvolver, ele foca, ele analisa ali, ó, ele vai... milimetramente. Quando ele não descobre, ele não aquieta. Ele não aquieta. E isso é muito importante. Não é porque ele não desvendou, ele ficou só ali no foco que ele tem uma personalidade ruim. Não, pelo contrário. Olha que maravilha, olha que riqueza que você tem aí. Então, é isso que a gente traz nos relatórios e nos feedbacks. Cara, você tem um cara analítico, aí o que a gente fala para os donos das empresas, o tabuleiro de xadrez está aí, você monta suas peças. Exato. Quem é o cavalo, quem vai ser a rainha, quem vai Já ser o está pronto peão. para você agora tomar decisão. Tomar a decisão. Exatamente, tá aí, ó. E eles mesmos fazem isso. O que é legal, que a gente tem de cases hoje, é que eles se conhecem durante o game, eles conhecem os colegas durante o game, por exemplo, comportamentos que eles não sabiam que os colegas tinham, e começam a melhorar isso no ambiente de trabalho. Então, esse é o maior feedback que a gente tem hoje, assim, de melhorar, eles se autoconhecerem. Eu já sabia que ele era bom nisso, não sei o quê, mas agora... E a gente tem muito engraçado aquela questão, assim, ó, o cara tem um time de líderes... vai o líder da TI, o líder do RH, o líder do comercial, o líder do financeiro. Aí, quando é alguma coisa de cálculo, escape room, cadê o gerente financeiro? Coloca o gerente financeiro para fazer conta. Traz ele aqui agora. Traz ele aqui agora, né? Então, a gente também fez alguns escritórios de advocacia. Aí falam assim pra gente, durante o jogo, e a gente não pode rir, né? É igual consultório. Se a gente ri, a gente não interage nem ri, porque eles ficam... A maioria nem percebe que a gente está ali, mas a gente também não pode, a gente tem que ficar analisando realmente, foco na observação. Mas é igual um consultório, né, que psicólogo dá vontade, cada história que você morre de rir. E aí tem os advogados que alguns falavam assim, eu fiz advocacia, não foi para focar em números, gente. A pessoa se revela mesmo. Eu fiz advocacia, não foi para ficar fazendo a raiz quadrada de quê mesmo? Não, pelo amor de Deus, traz o financeiro aí. Traz o contador, cadê? Tá aqui com a gente para resolver o problema do enigma aqui, caramba. E muito engraçado, e a gente só segurando para não rir. Mas é interessante conhecer, acabam que as pessoas se conhecem. E viu lá um advogado que era super bom em conta. Cara, ninguém não sabia, não. Aí ele me brincou e falou assim, mas não leva pro tributário não, pelo amor de Deus, que não é muito engraçado. Mas é legal porque os próprios participantes se conhecem. Na empresa eles começam a trabalhar. Cara, eu não sabia que você era bom nisso. Vamos trabalhar num projeto tal. Você é bom na comunicação. Bora lhe dar um pulo comercial? E aí você começa eles mesmos a se conhecerem. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Se autoconhece, se conhece o coleguinha, a gente fala interagem, saem de lá muito né, com a integração. O desafio nosso hoje. Escape Game já tem a Escape Room há alguns anos. São Paulo tem mais isso que Brasília, né? Sim. Já tem grandes empresas em São Paulo que já fazem, igual você falou, de seleção. Essas grandes empresas de e-commerce também já fazem. Inclusive, tem 2 grandes indústrias no Brasil que abriram o Escape Room para os trainees. Então, o trainee só passa pelo trainee depois que passar o Escape Room com os próprios produtos deles. Né? Tem que adivinhar ali, tem que sair do supermercado, tem que sair daquele ambiente, daquela loja, dos próprios produtos. Aí você conhece o produto, você interage os trainees, você desenvolve, você analisa comportamento. A riqueza é imensa. É uma área, assim como você falou, você proporciona ali um momento de 1 hora com uma riqueza de informação comportamental extraordinária. Sensacional.
Olha, é uma pena que o nosso bate-papo tá chegando no Ai, fim. que pena, nem senti. Pois é. Como assim? Eu também nem vi a hora passar. Não é à toa que a Leire ali fez assim, ó. Mentira, Leire, não vi você fazendo nada. Foi, falando que já tava terminando se deixar o nosso... ficar aqui até amanhã. Terminando o nosso tempo, mas foi muito bacana. Obrigado por ter topado o convite mais uma vez, de ter vindo aqui conversar com a gente. E ó, quero destacar os meus grandes parceiros, a Clarinha, da Clara, nossa, claro, lá do Cicobi. Do Cicobi, que tá no Cicobi hoje, mas que foi do RH, foi minha grande parceira. Quando eu falei assim, claro, preciso de nosso cobaia de empresa. Opa! Agora! Agradecer ela aí de coração. E a todo mundo que trabalhou comigo aí, porque a gente não faz nada sozinho, né, Diego? Não, nada, com certeza. Tô aqui sozinha com e certeza. Foi uma turma aí por trás disso. Então, quem eu não lembro do nome, me perdoa. Mas tem muita gente envolvida pra gente estar aqui hoje fazendo esse trabalho bacana. Que bacana. E diferente. Aproveita para poder deixar novamente as tuas redes sociais, como as pessoas te procuram, teu telefone de contato. Fica à vontade para passar. Perfeito. Mônica Psico, organizacional no Instagram, www.vivapessoas.com.br e o meu WhatsApp também, 61 99376 1144. Show de bola. Obrigada, ó. Então Diego. você que tá precisando fazer uma análise diferente do que você já viu no mercado, você tem que procurar a Mônica, já viu aí, né? Para poder jogar ao mesmo tempo que se divertir, você também consegue fazer uma análise para poder potencializar os resultados da gestão da sua organização. Isso, ó, é sensacional. Gente, esse bate-papo daqui hoje, ó, valeu pra caramba. Depois eu vou trazer a Mônica aqui com certeza outras vezes, porque, gente, o assunto assim é... O assunto sensacional desse, assim, fora do normal. Agora que eu vim de bar, vou comer a pizza da barra. Exatamente, nós guardamos, viu, Manuel, meu amigo? Nós guardamos a pizza ali pra poder ela comer também um pedaço. E, ó, você não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no Pod Gestão. Deixa aqui o seu like, compartilhe com as pessoas, porque esse conteúdo que a Mônica trouxe aqui é extraordinário e sensacional. Então você precisa compartilhar com outras pessoas. E não esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais, @pod.gestão, para que você possa acompanhar os bastidores das nossas gravações. E não se esqueça, eu te vejo no próximo episódio. Até lá!